A paz de Cristo Jesus, meus queridos irmãos, companheiros de batalha espiritual. Um bom dia a você, meu querido. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que vai estar vendo esse vídeo, não sei que hora, mas eu deixo aqui a paz do Senhor Jesus. Maravilha? Tudo bem com você? Como é que você está? Eu creio que está bem, né? Com a graça de Deus. Se você está na presença de Deus, então tudo vai bem. Quando nós estamos na presença do Senhor, tudo vai bem com a graça do Senhor Jesus, né? Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, seu trabalho, enfim, a sua empresa, em tudo que você colocar as suas mãos, por onde você passa, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, eu venho aqui trazer uma palavra da parte de Deus, Deus colocou no meu coração, sempre quando o Senhor coloca e queima no meu coração a sua palavra, eu também coloco aqui para os amados irmãos, também para compartilharmos com os irmãos, né, o poder deste Deus, o amor deste Deus, né, e a vontade do nosso Deus. E a palavra hoje ela se encontra no livro do Êxodo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamente nós vamos estar lendo aqui o capítulo de número 10. Capítulo de número 10, vamos ler o 11 primeiro, o capítulo 11, depois eu vou lá para o capítulo 10. Capítulo 11, ele vai falar aqui da morte dos primogênitos, né? Quando o Senhor ordenou para Moisés dizer a Faraó a respeito da morte dos primogênitos, que foi a última praga lá no Egito. Olha aqui, o Senhor vai falar aqui, ó, capítulo 11 do Êxodo, verso de número 4, 5 e o verso de número 6 e 7. O Senhor diz assim: disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante e nunca haverá. Mas, olha que interessante, mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua. Eita glória! Desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Eu ia falar judeus, né? Mas os israelitas, glória a Deus, porque era o povo de Israel, né? Da tribo de Israel, ou seja, dos filhos de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você vê que interessante, né? Como Deus faz a diferença entre aqueles que servem a Ele, aqueles que não servem, aqueles que buscam, aqueles que louvam, aqueles que adoram ao Deus Todo-Poderoso, né? Os que seguem ao Senhor nosso Deus com temor e tremor, e o Senhor sempre tem um livramento para o seu povo. O interessante que eu acho fantástico que Deus faz, né, é que lá no Egito o Senhor mandou essas pragas, e as pragas só atingiam o povo egípcio, mas o povo hebreu não atingia, né? Os israelitas não atingiam, ou israelita, né? Como queiram, né? Você vai observar aqui no capítulo 10, onde eu ia ler, e o versículo 22, 23, o Senhor diz assim, ó: e Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessa em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Essas trevas aqui, irmão, não pensa que é uma escuridão qualquer. Quando a Bíblia está falando de trevas, está falando de trevas. Sabe o que é trevas? Você não poder enxergar nem o chão, nem aonde você está pisando. Assim ficou o Egito, em trevas. O Senhor, quando está falando de trevas, não é porque ele fechou só o sol, não, ele fechou o dia também. O dia deixou de ser dia, né? Por mais que a gente esteja aqui, a gente chega à noite, quando a gente chega à noite, a gente ainda consegue enxergar, né? Devido à lua, devido às estrelas, né? Mesmo que se as luzes apagarem, nós vamos enxergar, né? Você pode ir para um lugar escuro hoje onde não tem luz, mas você consegue enxergar. Mas aqui no Egito foi trevas, o dia deixou de ser dia, meus irmãos, coisa tremenda. Portanto que aqui a Bíblia é bem clara que eles não enxergavam um ao outro eles não se enxergavam, por isso que eles não saíam do seu lugar. Oh glória! Então, como eu estava lendo aqui, né, os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Vamos ler aqui o 23, né? Olha lá, não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz
em suas habitações. Agora você para imaginar a cena, meu irmão. Para imaginar a cena. Lá no Egito, aquela treva pura, e do lado de Israel, do povo de Deus, claridade. Eita, Deus maravilhoso, né? Deus maravilhoso. Obviamente, né, irmãos, Faraó, ele viu tudo isso aí, ele viu o poder de Deus, mas como a própria Bíblia vai dizer, que o Senhor falando para Moisés, que ele endureceria o coração de Faraó. Nós vemos isso no versículo 10 do capítulo 11, ó. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os seus filhos de Israel da sua terra. Tá certo? Então Deus endureceu o coração, porque Deus queria operar mais maravilhas, né, na vida do povo dele. Irmãos, mas a palavra que eu quero trazer aqui para você nesta manhã, ou nesta noite, ou neste dia, é o seguinte, meu querido. Deus, ele sempre vai estar com o seu povo, desde quando o seu povo esteja com ele, né? Sempre o Senhor vai estar com o seu povo. Louvado seja Deus. Porque o Senhor, ele faz distinção mesmo, ele faz separação entre o que serve a ele e o que não serve. Louvado seja Deus. Se nós assim servimos ao Senhor com alegria, né, e seguimos os seus estatutos, seguimos os seus mandamentos, com certeza teremos a bênção de Deus. Você vai ver que é assim quando eles saem lá do Egito, está no capítulo 15, o Senhor fala com Moisés mais uma vez, né? Louvado seja Deus, depois que eles passam aí pelas águas de Meribá, se não me falha a memória, as águas eram amargas, ficaram doces, mas o Senhor diz assim, ó, lá no 15, Êxodo 15, verso 26, ele fala assim, ó, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Olha só, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Louvado seja Deus. Mas para isso nós temos que estar na obediência ao Senhor, na confiabilidade ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pregar sobre Deus é uma coisa, crer em Deus é outra coisa, meu irmão. Então, às vezes nós pregamos, mas às vezes não cremos, né? Porque nós precisamos crer piamente no Deus que nós servimos, no Deus que age sobre a nossa vida, e Ele será conosco, porque a Bíblia vai nos ensinar, se nós formos com o Senhor é conosco, irmão. Às vezes o que acontece? Às vezes nós falamos muito de Deus, mas deixamos de honrá-lo, como diz o profeta Malaquias. Deixamos de honrá-lo, deixamos de buscá-lo, deixamos de adorá-lo, né? Qualquer coisa nesta vida, nesta terra, às vezes nos tira do foco da presença de Deus, nos arranca do foco da presença de Deus, e é isso que não pode acontecer na nossa vida. Louvado seja Deus, amém? Olha, isso vai acontecer nos fins dos tempos mais uma vez, diz o profeta Malaquias, e eu paro por aqui. Malaquias capítulo de número 3, nós vamos observar isso no verso 16 e verso de número 17, vamos ver lá, diz assim, ó, Malaquias capítulo 3, então aqueles que temem ao Senhor, olha só, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha só, Deus tem em memória aqueles que realmente louvam, aqueles que realmente adoram, aqueles que realmente falam com convicção no seu nome. Ele tem guardado em sua memória aqueles que realmente... Por quê, irmão? Porque hoje nós não vemos a Deus, né? A coisa mais difícil hoje é... Nós vemos aí milagres, né, tremendo. Hoje nós estamos vivendo uma época difícil de nós vermos isso, mas o Senhor continua operando o milagre. Muitas das vezes é nós que não damos a chance para o Senhor operar o milagre, né? Muitas das vezes nós nos conformamos, infelizmente, nós nos conformamos, né? Mas o Senhor ainda opera maravilha no meio do seu povo, né? Ontem mesmo nós ouvimos o testemunho da irmã que teve enferma e o Senhor ali arrancou a sua enfermidade daqui 2 dias, né? Porque às vezes vai do médico, aí o médico vai lá e papapá. Bom, nós temos que crer mais em Deus, se realmente nós somos servos de Deus, né? Glória a Deus. Mas vamos lá, aí o versículo 17 vai dizer assim, ó, e eles serão meus, ó, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, ô glória, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Naquele dia, que dia? No dia final, quando a terra estiver passando por aquelas calamidades apocalípticas,
apocalíptica que está nas promessas, como foi pregado ontem ainda no culto, né? Glória a Deus. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eita maravilha, né? Nos últimos dias nós vamos ver a diferença dos que servem a Deus e os que não servem. Assim como foi lá também no Egito, lá, né? Glória a Deus, o Senhor fez a diferença do povo dele para o povo do Egito. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Então, se você estiver com ele, pode ter certeza que ele vai estar com você. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque o profeta Isaías diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças como a águia. Louvado seja o nome do Eterno. Glória a Deus. Fique com esta palavra no teu coração e o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida e o nome do Senhor será adorado por ti cada dia da sua vida também. Amém? Deus nos abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde em o nome do Senhor Jesus. Amém. Ô glória.